Hoje nós vamos falar sobre bets, apostas, cassino online, cassinos em geral e vamos reagir ao Felca. O Felca é um humorista, um influenciador que recentemente se posicionou contra aí os cassinos online, gerou uma repercussão gigantesca, os vídeos dele aí estão com milhões de visualizações e no dia de ontem ele esteve no Inteligência Limitada do Rogério Vilela também falando sobre esse assunto, então tem alguns vídeos, provavelmente vocês não devem ter visto, que a gente também vai reagir aqui de algumas coisas muito interessantes que o Felca falou e a gente vai tratar desse assunto aqui, beleza? Primeiro a gente vai começar reagindo ao vídeo do Felca no Instagram, que foi o mais bombado de todo esse assunto, tá com quase 30 milhões de visualizações no momento que eu gravo esse vídeo, então vamos começar por ele, até pra você já se situar do que se trata. Eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço pra minha esposa, pra minha filha? Claro, com certeza. Ô Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Que fofo, ele pede uma foto. A sensação que dá essa CPI é que é um grupo de amigos brincando. Eu quero falar sobre algo que se perdeu nessa CPI. O foco. O que eles estavam discutindo, apesar das risadas, é algo extremamente sério. É uma questão de saúde pública. Os vícios em jogo de azar têm nome, pessoal. Chama ludomania. É reconhecido como transtorno mental pela OMS, com sintomas parecidos com a dependência química. A diferença é que o cigarro promete e entrega. O jogo às vezes só promete. Esse vício leva a pessoa a se isolar, conflitos familiares e uso do seu dinheiro e dos outros para continuar jogando, resultando em endividamento e falência. E adivinha? Adolescentes são os mais vulneráveis aos riscos dos jogos de apostas. Isso aqui que o Felca trouxe nesse momento é muito importante. Primeiro, são as consequências, as externalidades desses cassinos online, desses jogos de azar, que são a ludopatia, a ludomania, que é esse vício, essa compulsão das pessoas em jogar. O que fica muito claro, e o Felca já abordou isso e a gente vai ver aqui aos vídeos dele reagindo a isso, de que no cassino online, principalmente, nesses tigrinhos aí da vida, tudo é feito de maneira a fazer com que a pessoa se vicie naquilo. Ou seja, todas as ferramentas dopaminérgicas de recompensa rápida, de fácil depósito, de transações rápidas, de luzes, o próprio jogo, a configuração, as cores, tudo é feito de uma maneira a te bestializar, a fazer com que você fique preso naquilo, jogando aquilo sem parar. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Eu respondo. Ela não vai pensar. Enquanto a proposta for milionária e a certeza for de impunidade, o dinheiro vai falar mais alto. Eu acho que eles deveriam colocar ao lado da Virgínia uma pessoa viciada e que perdeu tudo, que passa por tratamento, que adquiriu vários transtornos comórbidos como ansiedade e depressão, pra ver o resultado disso que eles estão discutindo. Não é uma brincadeira. Eu duvido que ela ia ficar se atrapalhando com o microfone numa cena divertida como The Office se ela tivesse ao lado dela o mal que ela gerou. Virgínia, o dinheiro que você recebeu do contrato de jogo de azar é pago com sangue. Entre 2018 e 2023, o tempo que popularizou essa divulgação de jogo de aposta, o número de atendimentos de viciados por jogo de azar aumentou em 1.094%. 63% desses apostadores no Brasil tiveram sua renda comprometida. Resultado, 23% deixaram de comprar roupas e 19% diminuíram gastos com alimentação. Então olha só que loucura aqui esses dados. E tem vários estudos sobre isso, brasileiros, de fora do Brasil, mostrando que, na verdade, isso está servindo com foco principal em pessoas pobres, em pessoas vulneráveis, né, menores de idade, etc., que em muitos desses casos, né, acabam utilizando até mesmo benefícios do Estado, né, Bolsa Família, auxílio isso, auxílio aquilo, para fazer esse tipo de jogo em busca de uma recompensa rápida, em busca de um tiro fácil de sucesso. Aliás, para quem já leu Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, vai ver que isso é algo que já faz parte da alma do brasileiro, de você tentar sempre um golpe de sorte para você mudar de vida magicamente. E no final das contas, isso está servindo para pegar dinheiro de pessoas pobres para passar para empresas, muitas delas que sequer estão sediadas aqui no Brasil, a gente vai falar disso, e no final das contas financiar a vida de influenciadores que recebem milhões, na casa de dezenas de milhões, para divulgar essas porcarias e enganar as pessoas. O viciado, pobre, nunca entra em questão. Até porque quem a gente acredita tá falando que é bom, e quem era para nos proteger tá pedindo foto. Sobre o tigrinho, houve relato de pessoas que tiraram a própria vida depois de perder grandes quantias no jogo. Antes, os jogos de azar eram no formato horizontal. Até que eles tiveram o entendimento de que quem aposta mais são os pobres. O pobre não tem computador, o pobre tem um celular simples. O tigrinho é feito, construído e concebido para pessoas pobres. E todos eles são feitos no formato vertical. Os influenciadores escolhidos para divulgação são os que têm público majoritário classe C e D. É tão óbvio que chega um momento que o argumento "eu não sabia, eu só divulguei"
Não cola mais. 25 anos atrás, quando foi proibida a propaganda de cigarro e todas as outras medidas, o uso caiu em até 40%. E aliás, o Brasil é até referência no combate ao tabagismo e mostra que se a gente for olhar as propagandas de cigarro que tinha dezenas de anos atrás, a gente vai estranhar aquilo, né? Tinha gente dizendo que até que fazia bem, né? Gente que dava cigarro para criança. E com o passar do tempo, hoje a gente olha isso como um absurdo, né? A gente vê que é algo que não faz bem para a saúde, não faz bem para a sociedade em geral, e justamente por isso a propaganda que é feita sobre esse tipo de item, aliás, no caso das bets aí, dos cassinos online, é feita de maneira absolutamente agressiva, faz com que, no final das contas, a gente só tenha externalidades negativas para as pessoas e para a sociedade em geral. Eu peço que vocês divulguem, engajem todos os vídeos de pessoas que falam sobre o assunto, denunciando. Questionem seus influenciadores preferidos. A sensação de influenciador ao receber um contrato de jogo de azar deve ser de medo. É você o único agente dessa possível mudança. Para que menos pessoas acreditem num sonho ilusório de um império bilionário fundado por ricos com o dinheiro dos pobres. Pense sobre o assunto. Pessoal, para quem não sabe, a legislação sobre a divulgação dos jogos de azar ocorreu no final do governo de Michel Temer e tinha aí um prazo para ser regulamentado pelo governo Bolsonaro. E as coisas foram caminhando meio que a Deus dará, sem ter nenhuma regulamentação rígida sobre o assunto, sem ter uma grande discussão de fato sobre o assunto. Isso acabou gerando no Brasil milhares de sites de apostas ilegais. Ou seja, a gente ainda tem o problema da legalização desses jogos de cassino online e a gente ainda tem o mercado ilegal. Somente no ano de 2024 o governo barrou aí mais de 2.000 sites de aposta ilegal e tem influenciador até hoje divulgando site que sequer é licenciado aqui no Brasil. Como é o caso do Oruan, a gente já divulgou isso várias vezes, cada dia postando um link diferente, um site diferente, dizendo que tá ganhando muito dinheiro para fazer você e as pessoas mais pobres se ferrarem e sustentarem a vida desses malandros. Nossa, mas Renato, você é contra, sei lá, a aposta esportiva? Você é contra a existência de um cassino físico, por exemplo? Não, não sou contra. Aliás, eu já defendi. O problema é que se você analisar a diferença do cassino online para, por exemplo, um cassino físico, que também tem as suas problemáticas, a gente está tratando de algo que é muito mais perigoso. Primeiro, pela fácil acessibilidade que uma pessoa tem ao simplesmente baixar um aplicativo ou clicar num link de um influenciador que a pessoa segue. As dificuldades de uma pessoa ir até um cassino físico, jogar, né? Ela não precisar se expor, ela pode fazer isso da sua casa, do seu sofá, de maneira isolada. O próprio cassino online, ele te dá recompensas, bônus, né? Várias dessas ferramentas dopaminérgicas para fazer com que você fique 100% do tempo vidrado ali naquela telinha, diferentemente do que você teria se você saísse da sua casa. O próprio fato de você mexer no seu celular, ao invés de ter que entregar uma ficha, algo que na sua cabeça simularia uma certa quantidade de dinheiro que você tem em mão, faz diferença muito grande. As faltas de pausas naturais, o acesso até mesmo de pessoas menores de idade, vulneráveis, nesses aplicativos. E você não precisa acreditar em mim, esse é um estudo da Journal of Gambling Studies, que mostrou que os cassinos online, esses que são divulgados por aí, eles têm uma maior prevalência de ludopatia. Ou seja, tudo é feito para que você se vicie ao máximo e para que pessoas mais vulneráveis acabem gastando o pouco que tem nisso. Isso sem contar o quanto esses sites e cassinos online são utilizados para lavagem de dinheiro, muitas vezes ligadas ao crime organizado. Basta ver a operação que foi feita contra Deolane Bezerra, que investigava justamente isso. Além do mais, o cassino online, o tigrinho, ele é algo que você não tem noção nenhuma sobre o algoritmo daquilo. Ou seja, ele é feito para te roubar no final das contas. Porque quem precisa ganhar e lucrar com isso não é a pessoa que aposta, é as casas e as pessoas que divulgam isso. E diferentemente de uma aposta esportiva, onde você tem, claro, pode haver manipulação, etc. Inclusive já teve até uma CPI no Senado que não terminou em nada também, né? Quem estava guiando isso era o Jorge Cajuru e o Romário. A aposta esportiva ela ainda é baseada em um evento real que de fato vai ocorrer. E mesmo antes de existir a Bet Online, o site de aposta, já existia as apostas que eram feitas normalmente. E diferentemente do cassino online, a pessoa ela não tem como ficar 24 horas viciada naquilo. As ferramentas dopaminérgicas utilizadas são totalmente diferentes porque elas dependem de eventos reais para ocorrerem.
Ou seja, é preciso fazer essa separação de tudo aqui para saber de fato do que a gente está tratando. A gente está tratando principalmente aqui de cassinos online. O famoso jogo do tigrinho, ou da cobrinha, ou do macaquinho, do cachorrinho, sei lá. Não importa o animal que eles colocam aí para tentar mostrar para você que é algo super bonitinho, fofinho e atrair pessoas mais vulneráveis para gastar o seu dinheiro naquilo. Aliás, é muito fácil você reconhecer influenciadores que ficaram ricos, milionários divulgando isso, e você nunca vai conhecer alguém que ganhou muito dinheiro nisso. E é importante dizer para vocês, pessoal, que, como vocês sabem, eu sempre me guio nas melhores experiências internacionais pra gente tratar de política pública. Países como a Coreia do Sul, Singapura, Austrália, Japão, Nova Zelândia, ou seja, diversos países desenvolvidos ao redor do mundo proibiram cassinos online ou propagandas de cassino online. E até alguns desses países possuem até cassinos físicos e permitem, por exemplo, uma aposta esportiva. Isso significa que a aposta em geral ou um cassino físico não possui nenhum problema? É óbvio que não. É claro que muito disso também gera externalidades negativas. E no caso do cassino online é ainda mais grave, porque ele não gera nada de positivo da sociedade. Ele tira dinheiro das pessoas mais pobres e manda para essas casas de apostas que possuem sedes em outros países. Ou seja, é uma evasão de divisas, uma evasão de recursos do povo brasileiro para influenciadores milionários e para casas de aposta que não têm nenhum compromisso com o Brasil. Vamos reagir aqui a alguns trechos que eu separei do que o Felca falou ontem no Inteligência Limitada do Rogério Vilela. Era todo mundo fazia o que quiser para conta mirim, que é mais ou menos hoje como a gente vê com cigarro. Olhar para trás e falar, que doideiro que aconteceu, né? Mas nesse momento ainda tem gente, cara, que bate de frente defendendo pra caramba. Assim, o cara que ganha dinheiro com isso, pra mim, a opinião dele, merda, é a mesma coisa. Porque se você ganha dinheiro e você tá defendendo pra caramba, não, aposta é bom, cara, doa todo o seu dinheiro, entendeu? Para instituições que ajudam viciados. E daí eu vou passar a te ouvir, vou começar a te considerar. Se você ganha dinheiro, você tem rabo preso, porra. Tua opinião é merda, a mesma coisa? Pois é. Entendeu? Não tem muito valor. Agora, a pessoa ali que nunca apostou, mas defende, eu defendo não sei quem influenciador, porque ganha quem quer. Eu acho que essa pessoa, quando olhar pra trás no futuro, vai falar assim, que doideiro que aconteceu, cara. E é justamente isso que o Felca tá fazendo, que é abrir os olhos dessas pessoas que acham que se trata de apenas uma questão de liberdade individual. Como se o brasileiro soubesse utilizar a sua liberdade da melhor forma possível. Veja só, o brasileiro, em sua maioria, recebe dinheiro do governo, de auxílio, de Bolsa Família. São quase metade do país recebendo isso. Ficam recebendo esse recurso por muitos e muitos anos e fazendo gastos dos mais absurdos com isso. Como, por exemplo, mais de 3 bilhões de reais que foram dados para o Bolsa Família, para pessoas até então em situação de vulnerabilidade, e essas pessoas simplesmente gastaram esse dinheiro jogando tigrinho. Com você, o pessoal, entendeu? Tipo assim, a pessoa se sente menos sozinha, isso dá um conforto para aquela pessoa, o que já é muito importante, né? Eu sei que existe a relação do livre mercado, a gente não pode simplesmente proibir o serviço. Existe, como aconteceu com o álcool, por exemplo, quando proibiu completamente o álcool, surgiu uns Al Capones da vida produzindo álcool no banheiro. Então, segurar muito extrapola para outro lado. Mas um equilíbrio ali entre o livre mercado e a ética seria interessante, né, da gente imaginar, né? Seria muito bom. Perfeito comentário do Felca. Perfeito comentário do Felca. Aqui ele trata de que não tá sendo falado sobre, é proibido apostar. Você não pode dizer que o Palmeiras vai ganhar do Corinthians, por mais que seja óbvio que geralmente o Palmeiras vai ganhar. Então não se trata de um proibicionismo de tudo, mas sim de algo que é comprovadamente, por diversos estudos, pelos dados que temos à disposição, de que não traz nenhum benefício à sociedade brasileira e gera inúmeras externalidades. Dá pra fazer uma lista aqui que dá pra fazer um vídeo que eu vou ficar até amanhã aqui contando a quantidade de externalidades negativas que isso traz. Agora, aqui nesse trecho, a senadora Soraya Tronic, ela convida o Felca para ir na CPI das bets para ele dar um depoimento ali como convidado, já que ele tem empunhado aí essa bandeira, e ele responde sobre isso. Tá bom, obrigado. O Felca, e aí? Vai pensar ainda? Eu vou pensar, cara. Política a gente sabe que é um território meio espinhoso, assim, meio delicado. E se eu for lá, cara, vai ser pela minha causa e não por político nenhum, cara. Eu acho que o político é nosso funcionário aí, a gente que paga o salário deles e não compra a brisa de nenhum, entendeu? Se eu for, vai ser pela causa de tentar ajudar e tudo mais. Por isso que tem uma análise aí que eu preciso fazer, porque território meio espinhoso aí, exatamente. O pessoal já vai querer tirar fotos, caralho.
Olha, eu vou dar minha sugestão aqui de quem assiste o Felca, de quem já acompanha ele há alguns meses, dou bastante risada com ele, tô bastante contente de ver a postura dele com relação a esse assunto, principalmente porque, para quem é influenciador como ele, e contra essa indústria multibilionária, é muito complicado. Quando ele briga com uma pessoa como a Virgínia, ele não tá brigando necessariamente com a pessoa, mas com o que ela tá fazendo. Quando ele denuncia tudo isso, quando ele diz que tem que constranger sim, né, o influenciador que divulga isso e tudo mais, ele tá arrumando muita briga, ele tá gerando muita inimizade. Tem um mérito muito grande nisso, né, de não fazer a escolha fácil, mas fazer a escolha certa. Então, se eu puder dar uma sugestão ao Felca, eu gostaria muito de ver ele nessa CPI, faço questão aqui de fazer vídeo sobre isso, e dele ir lá e mostrar esses relatos que ele tá mostrando, falando nas lives dele, nas redes sociais, e dar um outro lado, né, mostrar que tem influenciadores com milhões de seguidores, como é o caso do Felca, que são contra esse absurdo, que já receberam propostas e já negaram, que é o caso do Felca, de dezenas de milhões de reais, e abrir os olhos dessas pessoas. É claro que ele tem um receio aí de ir a um ambiente político e tudo mais, de ser questionado, vai que aparece algum senador lá que defende cassino online, que defende tigrinho, mas a sugestão que eu dou pro Felca é que vá sim. Já deixo muito claro, desde o início, que você não tem compromisso com nenhum partido político, com nada disso, que você não quer tirar foto ali com nenhum político no Senado Federal e que você tá lá única e exclusivamente para falar sobre esse assunto, para responder as perguntas que você souber, que você puder, e levantar essa bandeira que você já tem levantado. Então, eu gostaria muito de ver o Felca lá no Senado Federal falando sobre esse assunto. Claro, por mais que ele vai estar lá como convidado, consulte um advogado, vá bem preparado, municiado aí ele parece que é um cara bastante estudioso, né? Já tem esses números e estudos sobre esse assunto na ponta da língua. Vá lá e você vai dar luz a esse assunto muito mais do que você já está dando nas suas redes sociais. Espero que você aceite esse convite aí da relatora da CPI, a senadora Soraya Tronic, que aliás ela disse lá no Inteligência Limitada que ela tá tendo dificuldade de ter quórum na CPI das bets, né? Chamada CPI das bets. São 11 senadores na CPI e não aparecem 6 para dar quórum. É complicado, pessoal, é complicado. Não quero ser clichê, mas o sistema é foda. É isso. Felca, parabéns aí pra você pelo que você tem feito. Pessoal, verifica aqui a inscrição no canal, deixa o like aqui no vídeo, beleza? Conto com vocês. Beijos e abraços.